Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte da Universitária FM 99.9 MHz e da Universitária AM 820 kHz. São 11h30 e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou com vocês todas as segundas-feiras, sempre a partir das 11h30. A gente está já ao vivo com transmissão por streaming aqui do estúdio, nas páginas facebook.com/programa Fora da Curva e também no facebook.com/99 Universitária. Você já pode mandar sua pergunta ou comentário pelas nossas redes sociais. Lembrando que também estamos no YouTube, no Twitter e no Instagram, sempre com o perfil Programa Fora da Curva. Hoje o tema é o Zika vírus. A gente se pergunta a vocês por que precisamos falar sobre a Zika. E a gente responde. Há pouco mais de um ano, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou emergência global devido à síndrome congênita de microcefalia ligada ao Zika vírus. No Brasil, especialmente a região Nordeste, concentra mais de 70% dos casos. Fala-se de 77%. De casos concentrados aqui na região Nordeste, sendo o estado de Pernambuco o maior atingido, com cerca de 1.870 casos notificados. Esses são dados de 2016, do ano passado, divulgados pelo Ministério da Saúde. Desde que o surto da doença começou, o assunto passou a ser muito discutido nas reportagens da mídia local, nacional e até internacional. Mas passado pouco mais de um ano, qual a situação atual dos atingidos pela doença em Pernambuco? As mães e os bebês com microcefalia estão recebendo o devido acompanhamento do Estado? Para debater mais sobre esse tema, mais sobre essa questão, a gente está conosco, eu já agradeço bastante, a presença aqui no estúdio de Paula Viana, que é do grupo Curumim, que está com a campanha de prevenção e de direitos reprodutivos das mulheres. Estamos aqui no estúdio também com Ana Paula Melo, que é professora de saúde coletiva do Centro Acadêmico de Vitória, que é o CAV, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Paula, Ana Paula, bom dia a vocês. Bom dia, Adriana. Muito obrigada. Adriana. Obrigada pela disponibilidade, pela presença. E eu queria começar ouvindo, vou te perguntar, Ana Paula, você poderia dar um breve histórico da doença, do aparecimento da doença aqui em Pernambuco? A gente escutou bastante 2015, 2016, mas o histórico é esse, o começo é esse, ou a gente remonta atrás ao tempo? A gente pode, para falar da Zika, né, da transmissão, os primeiros casos no Brasil, eles começaram a acontecer em 2014, só que era uma doença que as pessoas não davam muita importância, inclusive era muito confundida com a dengue no início, né, mas foi em 2015 que a gente começou a ouvir mais falar, porque começaram a aparecer os primeiros casos de microcefalia, em bebês recém-nascidos, né? Não que a microcefalia não existisse antes, mas... Não associada, né? No final de 2015, aproximadamente a partir de agosto, setembro de 2015, né, alguns profissionais de saúde identificaram que estava tendo mais casos de microcefalia que o padrão, né? E aí, várias pesquisas começaram no Brasil. A gente integra um grupo de pesquisa que é o MERG, que estuda a epidemia de microcefalia desde o início. Como é que é o nome do grupo? MERG. MERG. É o Grupo de Pesquisa da Epidemia de Microcefalia, uma sigla que está invertida porque é em inglês, né? Inglês. Porque a gente teve e tem ainda várias associações. Foi um grupo acionado pela OPAS por conta dessa emergência que surgiu aqui, e logo depois foi associado com o Zika vírus, né? Essa ocorrência dessas malformações em bebês. Então, a partir de 2014 já começaram os casos de doença nas pessoas de maneira geral, homens e mulheres, e em 2015 é que começou a haver essa associação possível com o vírus Zika e a microcefalia. Ana, também é uma associação não só da microcefalia, mas também de uma síndrome chamada Guillain-Barré,
Isso é comprovado também? Isso, a Guillain-Barré é uma síndrome que tem alterações neurológicas, né? Geralmente em adultos, a microcefalia acontece em criança, mas o vírus Zika, ele tem essa característica de trazer algumas alterações ligadas ao sistema nervoso central. Então, que a gente conheça, que tenha conhecimento, que a ciência possa comprovar, são essas duas síndromes que são associadas ao Zika? Na verdade, assim, a Zika tem trazido, né, vários estudos a partir desse início, né, dessa associação com a microcefalia, e tem muita coisa ainda em pesquisa, em andamento, mas se a gente pensar, né, nos dois fatores mais complexos, hoje em dia a gente pode falar na síndrome congênita do Zika, que é essa associada à microcefalia, mas não é só microcefalia que ocorre, e a Guillain-Barré. E Paula, me parece que as mulheres têm sido, infelizmente, o ponto forte desse, ou mais fraco desse contexto, né? Por serem mais atingidas. Como é que a Zika atinge a vida das mulheres especificamente? Primeiro eu queria dizer que esse programa é bem importante, né? Como você falou, 1 ano e pouco depois, e a gente, na verdade, a gente avançou na questão da pesquisa, estamos avançando, a gente tem sido referência mundial e tem se voltado muita ciência para cá, então a gente tem uma questão epidemiológica que tem avançado. É uma questão de saúde pública. Mas na assistência a gente não tem avançado, né? E aí vale a pergunta de quem são as vítimas do vírus Zika, né? Quem são as vítimas? Então, a mulher, ela está no centro dessa epidemia, né? Eu sempre tenho uma imagem que eu uso que é muito feia, inclusive. A gente tinha um SUS que estava se construindo, né? Vez por outra até sendo derrubado, reconstruído em SUS, mas assim, um SUS que nunca a gente conseguiu plenamente. Mas pelo menos a importância era reconhecida, mas né? A gente tem ainda, né? A gente tem que defender o SUS, mas foi como se fosse uma bomba, caiu num processo que não estava consolidado, e para as mulheres essa bomba atingiu todos os âmbitos da sua vida, né? As mulheres, primeiro, a gente tem a questão da saúde reprodutiva aí, né, bem no centro da questão. No início, lá no Grupo Curumim, que em novembro de 2015, a gente já começou a ser demandada por imprensa internacional, por pessoas da comunidade que diziam, olha, eu tive febre, e o que, né, aí, né, onde é que eu posso ser atendida? Meu bebê não para de chorar. Então, certas demandas que a gente, como um grupo que trabalha com saúde reprodutiva, sabe, trabalha com assistência obstétrica, a questão da mortalidade materna, aí a gente começou a ver essas demandas e se articular com outros grupos, né, com núcleos, e tentar fazer essa discussão ser mais ampliada, né? Não ficar restrita a pequenos grupos. Isso, assim, primeiro, a gente não estava vendo só que era uma microcefalia, como se fosse o único sintoma ou a única consequência, como a mídia estava mostrando. Embora seja gravíssima, não é a única, uma desinformação geral. A comunicação que nos vinha do Ministério, das autoridades em saúde era: mulheres, não engravidem. Isso. Houve a declaração, inclusive, expressa do ministro. Um geneticista que inclusive permanece na pesquisa sobre a síndrome congênita do Zika, que é o Thomas Gollop, e ele é super alarmado com essa questão, porque realmente a microcefalia, como disse o doutor Demócrito, né, daqui, Miranda, que é da UPE, ele diz que a microcefalia é a ponta do iceberg. Né? Então, desde 2015, a gente tem a ciência correndo atrás do prejuízo de saber o que é isso, que bomba foi essa, né? Porque, poxa, o Zika, ele também é transmissão sexual. Veja a complexidade que ele pega dentro de uma rede de saúde pública que não está estabelecida. Entendeu? A gente escutou, até por indicação, algumas indicações de vocês, né? Escutou várias mulheres aqui do estado, né? Que tiveram Zika durante a gravidez e que hoje são mães, né? De bebês com microcefalia. Elas contaram pra gente sobre os principais desafios que elas enfrentam no estado, e são muitos os desafios, né? A gente vai escutar agora o primeiro depoimento de Germana Soares. Ela é presidente da União Mães de Anjos, a UMA, e ela é mãe de Guilherme. Vamos ouvi-la. Eu sou Germana, mãe do Guilherme, de 1 ano e 5 meses, presidente da União de Mães de Anjos, a UMA, e a minha visão geral
é que todo mundo foi pego de surpresa, tanto as famílias, quanto as autoridades, quanto a sociedade, né? Então, era perceptível que as coisas iam demorar a entrar nos eixos, a questão de atendimento, de assistência, coisas desse tipo. Porém, já são quase 2 anos depois do surto e ainda temos dificuldades básicas, coisas básicas para a terapia das crianças, né? Hoje no estado, a capital, que tem toda assistência, sofre absurdos com a questão de falta de profissionais, dificuldades de exames, né? Profissionais específicos, e no interior a situação é muito pior. É uma coisa que você olha assim e você não acredita como é que um sistema básico de saúde não dá uma assistência básica, né? Então, assim, centro de reabilitações prestes a dispensar todas as crianças com microcefalia porque o governo não repassa verba, né? Isso é o caso da ACD, isso é o caso do Altino Ventura, né? Então, instituições que não estão dispostas a continuar levando com a barriga algo que não é repassado para eles, que não tem estrutura para se manter nas próprias pernas sem a ajuda da renda do SUS. Meu nome é Carolina, tenho uma filha com microcefalia de 1 ano e 3 meses. Uma das grandes dificuldades que estou enfrentando é que o benefício dado pelo governo, você tem que ter um salário muito baixo, que não dá para sustentar uma família. Então eu não pude parar de trabalhar para acompanhar minhas filhas em suas terapias. E eu acredito que o benefício é um direito de uma criança deficiente e que tem muitos gastos, que todos os dias tem que sair para alguma terapia, alguma consulta, e o benefício seria uma ajuda muito grande. O áudio. Ana Paula, a gente escutou agora 2 mães, daqui a pouco vamos escutar outras, falando dessa dificuldade, né, do acesso tanto a benefício quanto à assistência. Na prática, o governo, na prática não, na teoria o governo deveria dar a assistência, né, pública de saúde, né, pelo SUS, e também um benefício, né, uma quantia para que essas pessoas pudessem, enfim, sobreviver mediante tantos tratamentos que essas crianças precisam passar. Mas na prática, Ana Paula, o que é que tem acontecido? Esse relato dessas mães, acredito que seja realmente, né, verdadeiro, real. A gente vem observando isso mesmo, uma não assistência. Como Paula falou, né, a microcefalia ela foi a ponta do iceberg, não só para a gente entender as alterações que aconteciam na criança, mas ela revelou uma série de fragilidades, né, do sistema público, tanto na área da assistência social quanto na área de saúde, que já existiam, mas que um evento como esse, né, chama à tona e revela com torna mais exposto, maior ênfase, né? Uma das questões é essa, né? O benefício de prestação continuada, embora a assistência não seja minha praia, né? Mas ele é direcionado para pessoas que estão famílias que estão em situação de vulnerabilidade, aí a microcefalia veio como uma dessas questões, mas existe uma renda per capita para que esse benefício seja concedido. E aí a gente tem percebido nas entrevistas que a gente tem feito com as mulheres que às vezes é uma verdadeira saga para conseguir esse benefício e algumas famílias não têm acesso porque ultrapassam um pouco o teto. Essa renda mínima é o quê? De um salário? Eu não sei te dizer agora, mas daqui a pouco eu posso trazer essa informação, porque como eu te disse, a assistência não é a minha praia. Limita? Né? Limita a concessão do benefício. R$230. 230 é o valor do benefício, né? Mas para receber. Não, o benefício é o valor da renda mínima per capita. Certo. Agora, se tiver alguém trabalhando na casa, não pode. Já não pode. Já não pode. Entendi. Se alguém estiver recebendo Bolsa Família, também não pode. E aí, uma das questões é que uma situação como essa, né, tem um impacto econômico também. Além do impacto social, tem um impacto econômico na vida das famílias, né? Então, as pessoas precisam ir para os serviços médicos, gastar com transporte, precisa de medicações que às vezes não consegue no sistema público, então tem que pagar por elas, né? Outros tipos de fralda descartável, enfim, uma série de coisas que trazem um impacto econômico para essa família, que se o benefício ele não acontece, traz complicações também, inclusive na linha do cuidado. Sim, lógico. E Paula, você tinha falado até há pouco, né, antes de começar o programa, e Ana Paula reforçou que é uma via crucis para as pessoas conseguirem. O benefício até existe, o acesso à saúde, ao tratamento até existe, mas para se chegar a eles é muito difícil, não é?
A gente sabe, a gente tem o perfil dessa mulher, né? Essa mulher, a maioria é mulher negra, é uma mulher que mora em áreas isoladas, que estão mais expostas, né, a informação de qualidade, a serviços de saúde de qualidade, né, de assistência, de proteção social, né, atinge essas mulheres, né, então é o que marca muito forte isso. Há uma descontinuidade de tratamentos, como a gente tem presenciado em relação a várias outras doenças, né, crônicas ou não. Então, assim, como te falei, é uma epidemia que atingiu bem na estrutura do SUS, né? E isso tem mexido muito. A questão da comunicação, eu acho que é bem importante, sabe, Adriana? Porque em outros países, a gente não tem informação. Por exemplo, eu estava esperando no Carnaval que os governos estaduais, o federal, os municipais, eles trouxessem a questão da transmissão sexual do Zika, né, para o pré-carnaval. Né? A gente não ouviu falar sobre isso. Desde maio que a gente tem uma alerta, né, da OMS que diz, olha, os estudos já comprovam que sim, o Zika e ele está presente no sêmen do homem por 6 meses depois que o homem tem a doença, fica na secreção vaginal por 2 meses na mulher, é melhor esperar engravidar um tempo. Isso é uma orientação mundial. E a gente não ouviu isso. Então, em muitos nem do países, governo federal, nem dos governos estaduais. Nada. Pernambuco, que foi o epicentro disso, e tem sido, viu? E até a imprensa diminuiu também, né? Se a gente for ver a quantidade de matérias, a gente tem falado bem menos. De 1 de janeiro para cá, a gente já tem 47 casos registrados de bebês que nasceram com síndrome do Zika congênita do Zika. De janeiro agora. De janeiro até agora, final de março. Notificados. Casos notificados, né? Que estão sendo investigados, mas enfim, que provavelmente tem direitos reprodutivos que estão implicados nisso. Por exemplo, nós temos o planejamento reprodutivo, né? Então, nesse caso, se a gente tem essas janelas de transmissão para o bebê e tal, não sei o quê, se a gente já sabe, tem alguma coisa que sabe sobre isso, que a ciência está nos dando paulatinamente essas informações, pistas, né? Porque vão chegando, né? O foco é a prevenção. Eu acho que um dos focos principais é a prevenção, né? Agora é importante a gente considerar que a doença, ela foi nova, né? Identificado como uma doença nova no país em 2014, mas as formas de transmissão são velhas conhecidas da gente. Sim. Né? Então, do mesmo jeito que a gente pegava dengue, pega ainda hoje, é a forma como o vírus Zika se alastrou. Então, tem condições sociais que a gente precisa considerar ao analisar essa questão, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo, né, como pesquisa ou como programação de política de saúde, né? Da mesma forma, a transmissão por via sexual, né? Tem outras doenças que há tempos que a gente fala, inclusive a epidemia de microcefalia da síndrome congênita do Zika tem sido comparável ao que foi a epidemia de AIDS no início, né? Por ser uma coisa nova e como pelo impacto impactou, também, né? Então, eu acho que a gente precisa considerar questões como os direitos sexuais e reprodutivos, como Paula está lembrando, a questão do saneamento básico, que se a gente não considerar também nossa velha, infelizmente conhecida, né? Isso. A gente falou agora há pouco que a imprensa cobriu bastante, né? Principalmente no ano 2015, no ano 2016 a gente viu uma quantidade muito grande de matérias, mas até pelo de muito boato, de muita notícia falsa. Principalmente no WhatsApp, né? Muita gente, infelizmente, compartilhando notícia mentirosa, né? Falaciosa. Ou incertas, né? Isso. Assim, Houve, como infelizmente sempre acontece, uma diminuição, né, desse tema no noticiário. Enfim, entraram outros, infelizmente sempre isso acontece, né? Outros entram, tem mais destaque, mas eu queria destacar hoje, excepcionalmente, trabalhos muito bem realizados pela imprensa aqui de Pernambuco. E eu queria convidar vocês e aos ouvintes também a ter acesso a 2 reportagens que eu posso destacar como bastante positivas no universo de matérias já publicadas. A primeira é um especial chamado Órfãos da Zika, prata da casa, foi produzida pelas estudantes de jornalismo da UFPE Ana Roberta Amorim e Tainá Campos. Essa reportagem foi vencedora da 8ª edição do Prêmio Jovem Jornalista 2016 e está disponível pelo endereço Órfãos da Zika, com K, órfãosdazica.wix sites, Wix é WIX sites, tudo junto,
.com/UFPE, e também destaco uma matéria que eu considero fora de série, que foi o especial Zika Vírus, uma ameaça mundial, caminhos de uma reportagem. Ela foi produzida pelas jornalistas Silvia Bessa e Alice Souza, e os repórteres fotográficos Paulo Paiva e Rafael Martins, todos da equipe do Diário de Pernambuco, que em todas as dificuldades que o Diário vem passando, conseguiram fazer jornalismo de qualidade. Essa matéria está disponível no site Curiosamente. Paula e Ana Paula, a gente estava discutindo sobre prevenção, sobre campanhas, né? Há uma vacina sendo estudada para combater os efeitos da Zika? Como é que ela anda? Como é que andam os estudos em relação a essa produção de vacina? Tem alguns estudos nacionais e internacionais pesquisando a produção de novas vacinas, mas eu não sei te dizer agora como é que está o andamento. Eu sei que já começou algumas testagens, mas eu não Inclusive sei. Aqui em Pernambuco, né? Acredito Sim. que o Fiocruz esteja desenvolvendo um trabalho. Não sei se diretamente a Fiocruz, acho que também como parceiro, né? O UNB tem acho que a Universidade de Hopkins, talvez, tem, mas são estudos ainda Preliminares. Bem iniciais, como necessita, né, esse tipo de estudo. A preocupação hoje da saúde pública em relação ao Zika vírus, qual deveria ser? Na visão de vocês que trabalham diretamente com o tema. Qual é o foco do governo e dos pesquisadores? Pois é, nós do movimento feminista, né, muitos grupos e articulações do movimento feminista brasileiro, o Curumim faz parte de algumas articulações. Nós queremos que o planejamento reprodutivo ele seja implementado na sua plenitude, ou seja, tenha métodos mais disponíveis, como o DIU ou outros métodos que têm longa duração, para que se passe esse período de incerteza com o máximo de segurança reprodutiva, né, possível, certo? Lembrando que a camisinha sempre é o melhor meio de prevenção para tudo, né? A gente quer que, nós do movimento feminista, queremos que a mulher tenha o direito com um diagnóstico precoce, né, das alterações neurológicas que aquele bebê pode ter, né? Tem aumentado, por exemplo, o número de bebês que nascem e morrem, bebês que morrem antes do parto, tem aumentado. Então, só é noticiado os bebês que nascem com as sequelas, né, que a microcefalia é uma delas. Mas tem muitas alterações neurológicas que inviabilizam a vida. Entendi. Então, sendo assim, alguns casos implicam na saúde da mulher. Então, a mulher deve ter, por lei, como ela já tem, se aquela gravidez põe em risco a vida dela, nossa lei permite que ela pode interromper aquela gravidez. Esses casos também já estão incluídos? Porque a síndrome, às vezes, tem uma gravidade tão grande que faz com que o feto não desenvolva as funções normais, por exemplo, de água, de volume hídrico, e passa a mãe a aumentar o líquido corporal, então dá edema pulmonar. Então é risco para a mãe também. Aí a lei permite que haja interrupção. Então isso precisa ser dito, essas informações cruciais. Sim. Né? Gente, é por isso que nós dizemos aqui que esses e outros assuntos mais polêmicos ou menos falados, você só escuta aqui na Universitária FM, a sua rádio pública. Entraria uma vinheta aqui, mas entra a minha voz novamente. A gente ia lembrar que só aqui a gente escuta esses temas, a gente debate esses temas e dá espaço. Eu tenho mais 2 depoimentos para a gente escutar e depois eu queria ouvir de vocês informações sobre o que essas mães estão dizendo. Por favor. A gente tem precariedade, sim, em relação a médicos, principalmente em relação à neurologia e também em relação a fono, gastro. Algumas pessoas que têm planos de saúde conseguem de uma forma mais rápida, mas a grande maioria não tem. Como eu, preciso utilizar a rede do SUS. Então, há dificuldade, sim. Precisamos de mais médicos atendendo na área, precisamos de mais centro, ou que os centros atendam com uma frequência maior, porque não dá para ficar com uma criança com micro, com N limitações, indo apenas 2 dias ao mês.
Bom, a assistência do governo ainda deixa muito a desejar. É tudo muito perfeito na mídia, mas quando a gente realmente precisa de uma assistência, não é o que a gente vê. Os hospitais que estão sendo de suporte para a gente ainda tem muito a desejar também, tanto como a dedicação de alguns profissionais, e o que a gente vê também é a demora das especialidades para os nossos bebês. Hoje, quem tem me ajudado de forma direta é minha família. Também chegou, além dos depoimentos que a gente está divulgando aqui para vocês, chegou uma dúvida de uma ouvinte, não é isso, Ed Rodrigues, nosso produtor? A ouvinte Márcia Maria perguntou por que, se tem algum estudo que explique por que o maior número de casos da Zika vírus ocorreu aqui no estado de Pernambuco. Existe, gente, explicação. A gente brinca dizendo que quem responder essa pergunta ganha o Nobel, né, de pesquisa, mas tem uma coisa que é importante a gente pensar, que Pernambuco reúne algumas condições sociais que favorecem a transmissão da doença, né? Como eu disse, a dengue já era transmissível. Tem um estudo que está sendo realizado pela Fiocruz, pelo professor Weiner, Tereza Lira e outros pesquisadores lá, né, que tem levado a gente a pensar, por exemplo, a filariose, que era uma doença que existia, né, aqui em Pernambuco como local endêmico. Se a gente pega o mapa das áreas de risco de filariose e pega o mapa hoje das áreas de risco de Zika, é quase que um carbono do mapa, né? Então a gente vê praticamente as mesmas áreas de risco. Então, como eu estava falando, se a gente Pernambuco não tem... era infelizmente, campeão, Recife, né, de casos de filariose, isso. Não é? Era um dos poucos locais do Brasil que ainda tinha casos de filariose, né? Junto com Maceió e Belém. Então, se a gente não pensar em mecanismos de prevenção que sejam estruturais, a gente vai continuar culpabilizando as mulheres em especial, né? Dizendo para tampar os vasilhames de água, né? Vai continuar culpando o mosquito, né? Quando a gente natureza não tem políticas públicas que realmente impeçam, né? Que essa situação ocorra. Então, esse é um dos fatores que tem sido levantados, mas a gente precisa de mais estudos, né? Uma epidemia, ela necessita de respostas rápidas, algumas têm sido dadas pela ciência, mas nem sempre a gente consegue também dar uma resposta num tempo, né, tão imediato para algumas situações. Sem dúvida. Gente, infelizmente o programa Fora da Curva está quase terminando. Eu já agradeço bastante a presença de vocês, de Paula Viana, do Grupo Curumim, de Ana Paula Melo, da professora de saúde coletiva do Centro Acadêmico de Vitória. Muito obrigada a vocês. Ainda tem mais 30 segundos cada uma para se despedir, se for possível. Eu quero convidar quem tiver dúvidas. O Curumim colocou uma linha telefônica que também é o WhatsApp, que é o 985807-506. É 81, não é isso? 81. Pode repetir, por favor, Paula? 98580-7506. Perfeito, maravilha. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer que o nosso grupo de pesquisa, ele tem uma página na internet onde a gente coloca as produções e tem os telefones também para quem quiser entrar em contato com a gente. www.cpqam.fiocruz.br/merg. Eu sei que dizendo assim é difícil, mas a gente vai colocar o link aí. Repete, por favor, Ana Paula, o endereço. www.cpqam.fiocruz.br/merg. MERG, M-E-R-G. Isso. É isso? Joia. O Fora da Curva de hoje teve coordenação de produção de Ana Veloso, que é professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, de Mariana Reis, que é do Terral Coletivo de Comunicação, e também dos estudantes Ed Rodrigues e Pedro Jordão, do curso de Jornalismo da UFPE. A edição dos depoimentos ficou a cargo de Isso Henrique, do curso de Rádio, TV e Internet. Aqui no estúdio, nas redes sociais, a gente teve o apoio de Ed Rodrigues e de André Felipe. Os trabalhos técnicos aqui no estúdio foram de Marco Antônio. O programa foi apresentado por mim, Adriana Santana. Lembrando que o Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE. A gente tem a parceria com o Departamento de Sociologia, com o Núcleo de Rádio e TV Universitárias,
Marco Zero Conteúdo, com o Centro de Cultura Luiz Freire, com o Centro das Mulheres do Cabo, é muita gente. Com o Centro Sabiá, com o Terral Coletivo de Comunicação Popular. Esta foi a edição do dia 17 de abril de 2017. A equipe de hoje vai estar de volta na próxima segunda-feira e amanhã você fica com a apresentação de Manina Aguiar, com um tema importantíssimo, e a pergunta é: lugar de mulher na política? Eu já respondo que sim, mas amanhã a gente vai responder com mais propriedade. Esse programa está disponível para ser escutado e assistido nas páginas facebook.com/programa Fora da Curva e também no facebook.com/99 Universitária. Acessem também o nosso canal no YouTube, a gente tá bem amostrado, viu? Tá no Twitter, no Instagram, todos com o nome Programa Fora da Curva, e eu queria dedicar esse programa com muito amor e muita saudade a Cristiano Santos. Fora da Curva é o seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.